Olá, eu sou Lúcia Costa, sou docente da ginecologia e hoje nós vamos falar sobre climatério. O climatério é um tema importante porque hoje as mulheres têm vivido cerca de 30 anos nessa fase de pós-menopausa pelo aumento da expectativa de vida. Então é importante que vocês conheçam os problemas e as particularidades relacionadas com esse período da vida da mulher. Bem, esses são os tópicos que nós vamos seguir. Eu vou falar um pouquinho então sobre sintomatologia, sobre a propedêutica básica para se fazer o segmento de uma paciente no climatério e depois nós vamos abordar as questões relacionadas ao tratamento. A primeira coisa importante para estarmos definidos são os estágios do envelhecimento reprodutivo da mulher. Então, esses estágios foram definidos através do sistema Strauss e são utilizados, então, para isso. E nesse sistema eles definem, então, o climatério como uma fase de transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da mulher. E esse período, o climatério, ele não tem uma faixa de tempo muito bem definida, ele pode variar, dura aí alguns anos. Algumas mulheres podem começar a ter já alguns sintomas a partir dos 35, 40 anos de idade. Dentro desse período climatério, existe um marco que é aqui a menopausa. Então, menopausa significa só a pausa da menstruação. É uma data, é um evento dentro do climatério. Os anos que antecedem a menopausa, os anos imediatamente antes da menopausa, são chamados então de perimenopausa, quando a mulher começa a ter então algumas alterações do padrão menstrual, o ciclo menstrual começa a ficar então irregular. Inicialmente podem ficar ciclos mais curtos, mas a tendência é eles se tornando então mais longos, com períodos então de amenorreia e iniciando aí uma série de alterações hormonais. Nos primeiros 12 meses aqui a gente ainda considera perimenopausa e só a partir de 12 meses de amenorreia é que podemos afirmar que essa mulher está na menopausa. A partir daí, ela entra na fase chamada então da pós-menopausa. Nessa fase de pós-menopausa, ela permanece então em amenorreia e os níveis hormonais eles estão assim bem característicos da fase de climatério, ou seja, o FSH é bastante elevado. Qual é a idade de ocorrência da menopausa natural? Nós fizemos um estudo com mulheres da população de Campinas e nós observamos que na nossa população a média etária de ocorrência da menopausa é por volta aqui dos 51 anos de idade. Essa idade, ela é mais ou menos constante na literatura, tanto no Brasil como na literatura internacional, não varia muito. 50, 51 anos é a idade média aí de ocorrência da menopausa mesmo em todo o mundo. Quando considera-se normal, quando ela acontece então entre os 40 e os 55 anos de idade. Quando acontece antes dos 40 anos de idade, é chamada de menopausa precoce ou insuficiência ovariana prematura. A incidência é de mais ou menos uns 1%, para nós foi um pouquinho mais, 5%. E isso não é natural, né? A gente precisa investigar quais são as possíveis causas para a menopausa estar acontecendo então tão cedo. Qualquer agressão ao ovário, por exemplo, como pós-quimioterapia, pós-radioterapia, claro que uma cirurgia, né, com retirada dos ovários, doenças autoimunes também podem agredir os ovários, alterações genéticas de cariótipo, então são causas aí de menopausa precoce que precisam ser investigadas. Quando ela acontece após os 55 anos, é dita então menopausa tardia, e a preocupação aí seria então as consequências de manter níveis estrogênicos por um período de tempo tão longo, então relacionados principalmente ao câncer de mama e ao câncer de endométrio. Quais são as modificações hormonais que acontecem nessa fase da vida? Se vocês lembrarem lá do segundo ano, onde vocês estudaram embriologia,
vão lembrar que um feto do sexo feminino, por volta de mais ou menos 20 semanas, ele já tem o seu ovário completamente formado, com as suas orgônias, seus folículos lá presentes, e a partir deste momento tem mais ou menos 7 milhões de folículos ovarianos. Já na vida intrauterina, a partir deste momento, começa a haver uma atresia que vai acontecendo durante toda a vida, particularmente assim se acentua também a cada ciclo menstrual, e quando a mulher chega então na fase do climatério, o número de folículos ovarianos já vai estar então realmente diminuindo. Na perimenopausa, então existe uma diminuição desses folículos que são sensíveis, né, ao estímulo por gonadotrofinas. Isso leva então ao início de uma diminuição dos níveis de estradiol folicular, consequentemente um aumento das gonadotrofinas hipofisárias, o hormônio folículo estimulante, o FSH. Então ele começa a se elevar. Na fase de menopausa, ocorre então a exaustão da reserva folicular ovariana, os níveis de estradiol eles permanecem daí então muito baixos. Em geral, uma mulher na menopausa, se você fizer uma dosagem sérica, ela tem um estradiol abaixo de 20 picogramas por ml, quando numa mulher durante o menarqueme, cada folículo produz em torno de 250 picogramas de estradiol. Então, é um estradiol muito elevado, muito baixo, e os níveis de FSH estão elevados. Em geral, aqui o FSH é a gonadotrofina que mais se eleva, e pode-se dizer que uma mulher está na menopausa quando ela está acima de 40 unidades internacionais. Todas essas alterações, então, hormonais, decorrentes dessa falência, então, ovariana, elas causam uma série de sintomas. Esses sintomas, eles podem ser divididos em sintomas aqui vasomotores, que são todos esses que estão aqui, então, principalmente as ondas de calor, a sudorese, palpitação. A secura vaginal, ela não é um sintoma vasomotor, mas é um sintoma físico. E existe também um conjunto de sintomas psicológicos que são muito comuns, como irritabilidade, ansiedade, um humor mais depressivo, alterações do sono, começa a haver também diminuição ou alteração cognitiva com diminuição da memória, da capacidade de concentração. E para aquelas mulheres que já tenham antes da menopausa um diagnóstico de depressão, isso pode se agravar nessa fase aí do climatério. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses sintomas, começando então pelos sintomas vasomotores. Bem, os sintomas vasomotores, que são conhecidos aí como as ondas de calor ou os fogachos, são então o sintoma que mais incomodam as mulheres. Eles acometem, a grande maioria das mulheres tem ondas de calor, então 60%, 80% das mulheres têm onda de calor. Isso não quer dizer que toda mulher tem onda de calor numa intensidade importante, isso é variável. Algumas mulheres têm sintomas mais leves. Mas então, a onda de calor, ela é um sintoma que acontece principalmente nos primeiros anos de pós-menopausa, então nos primeiros 2 a 5 anos. Algumas mulheres já começam a ter sintomas até antes, né, na perimenopausa, e a tendência das ondas de calor é elas irem então melhorando, ou seja, diminuindo com o decorrer do hipoestrogenismo, da menopausa. Então, diminui em frequência, intensidade, ao contrário de alguns outros sintomas que a gente vai ver depois. Bom, o que é a onda de calor? É essa sensação de calor que acontece de uma forma muito abrupta, ela é sentida principalmente aqui no rosto, no pescoço e na região superior do tórax, e ela é bastante incômoda e é, como eu disse, o principal motivo de procura por serviço médico aí nessa fase. Por que acontecem as ondas de calor? Qual que seria a etiologia das ondas de calor? Isso não é muito bem compreendido, mas nós sabemos que ela tem origem no sistema nervoso central, numa região do hipotálamo, que contém o centro termorregulador da temperatura corporal. Então, no sistema nervoso central existem receptores estrogênicos. Esses receptores estrogênicos, então, eles têm uma relação
interferem com a liberação de neurotransmissores. Então, com as flutuações nas concentrações de estrógeno que acontecem no climatério, existe então uma diminuição das endorfinas a nível do sistema nervoso central, que altera então a liberação desses neurotransmissores, norepinefrina, serotonina, e essas alterações, esses neurotransmissores, acabam ocasionando então uma alteração nesse centro termorregulador com uma resposta inapropriada à perda de calor. Então, existe uma ativação simpática, a temperatura corporal ela aumenta rapidamente. A paciente, nesse momento, então, na tentativa de perder calor, apresenta, então, taquicardia, vasodilatação e sudorese. Então, essas ondas de calor, elas estão intimamente relacionadas com a alteração aí dos neurotransmissores. Os sintomas de menopausa, como esses sintomas vasomotores, eles são sintomas, então, precoces, que a gente diz, né? Os sintomas é um grupo de sintomas que aparecem inicialmente, com diminuições já não, pequenas diminuições de estrogênio, você já pode ter, então, esses sintomas vasomotores. Além dos sintomas vasomotores e sintomas psicológicos, alteração de libido também é um sintoma precoce aí do hipoestrogenismo. Como eu disse, a tendência desses sintomas, principalmente onde calor, é diminuir com o tempo, e por outro lado, existem outros sintomas que aparecem mais tardiamente, depois de um certo número de anos de hipoestrogenismo, que são os sintomas, então, chamados aqui em sintomas intermediários. Então, por exemplo, a atrofia da mucosa vaginal. Então, é necessário algum tempo aí de hipoestrogenismo para que apareça essa atrofia. Normalmente, pacientes com atrofia vaginal, elas vão ter, então, dispareunia, porque existe um ressecamento da mucosa vaginal, então elas passam a ter dor nas relações sexuais. Apresentam também sintomas urinários. O aparelho urinário, ele responde da mesma forma ao estímulo estrogênio que o próprio aparelho genital, então vai haver também um aparecimento de incontinência urinária, urgência urinária, existe perda de colágeno cutâneo, então existe uma atrofia da pele, e mais tardiamente ainda, existe uma série de consequências que podem estar ligadas ao hipoestrogenismo, como o aparecimento aí da osteoporose, maior risco de doenças cardiovasculares, e existe uma dúvida aí se estaria também relacionado com maior risco de doença de Alzheimer, embora isso não esteja muito claro na literatura. Bom, do ponto de vista de propedêutica, como é que a gente vai fazer a propedêutica de uma mulher no climatério? A propedêutica básica começa pela história clínica. Então, a história clínica é extremamente importante, porque através da história a gente vai avaliar, então, os sintomas dessa paciente. Através desses sintomas eu posso fazer o meu diagnóstico. Então, o diagnóstico da menopausa é um diagnóstico clínico. Se eu tiver uma paciente nessa faixa etária, então, entre os 40 e 55 anos, que está se queixando de todos aqueles sintomas lá que eu comentei, tem alteração do ciclo menstrual ou já está em amenorreia há 12 meses, eu posso fazer um diagnóstico clínico de climatério. Na história clínica, é importante também pesquisar fatores de risco para uma série de condições que estão mais relacionadas, têm uma prevalência maior nessa faixa etária, como algumas neoplasias, particularmente o risco de câncer de mama, o risco de câncer de endométrio, doenças cardiovasculares, fatores de risco para osteoporose, e avaliar também através da história se a minha paciente tem alguma contraindicação para a utilização de terapia hormonal, que a gente vai ver lá como tratamento lá na frente. O exame clínico e ginecológico também é importante. No exame ginecológico eu posso observar algumas alterações que são mais próprias aí de mulheres com hipoestrogenismo, começando então pelas alterações vaginais. Então, no exame especular, por exemplo, ou antes disso, na inspeção dos genitais externos, eu posso ver já a alteração da purificação, então os pelos pubianos vão ficando mais finos e mais rarefeitos. Existe muitas vezes também uma atrofia
com uma estenose do introito vaginal próprio aí do hipoestrogenismo. E no exame especular, nós precisamos lembrar que o epitélio da vagina é um epitélio escamoso e estratificado que responde ao estímulo estrogênico. Então, com a diminuição do estradiol, existe uma diminuição aí dos lactobacilos, o pH vaginal ele se altera e isso leva também a uma alteração da lubrificação vaginal com a queixa de secura vaginal. Aqui do lado direito vocês podem ver então um esfregaço vaginal de uma mulher normal, onde você tem então por estímulo estrogênico, né, uma resposta, uma descamação das células da mucosa vaginal com presença de células superficiais, enquanto que em mulheres na menopausa, o esfregaço vaginal ele praticamente não tem células superficiais, tem já mais as células parabasais, basais e parabasais. Todas essas alterações, então, também estão presentes a nível do trato urinário, como eu disse, podendo levar ao que a gente chama hoje de síndrome gênito-urinária, que é um conjunto de sintomas vaginais e urinários presentes, então, em pacientes nessa fase da pós-menopausa. Bem, isso que eu, como disse, leva então a algumas queixas vaginais, como dispareunia. Existe também nessa faixa etária uma disfunção sexual, então não só pela alteração dos níveis estrogênicos, mas também por essas queixas locais vaginais, que vão então agravar o quadro e prejudicar ainda mais, né, a função sexual dessas mulheres. Lembrando que a função sexual nesta fase, ela pode estar relacionado com a parte hormonal, pode estar relacionado com a parte da mucosa, da atrofia vaginal, mas também ela é multifatorial. Existem vários outros fatores que a gente precisa levar em conta, né, sobre disfunção sexual em mulheres no climatério. Então, assim, a qualidade do relacionamento, a gente já sabe que é um relacionamento em geral de muitos anos, então o parceiro também tem a mesma faixa etária, então muitas vezes ele começa a ter também alguma disfunção erétil e outros problemas sexuais, então tudo isso contribui para o aparecimento de disfunções sexuais nessa fase da vida. Como eu disse, problemas urinários também são comuns, então a frequência de incontinência urinária é em torno de 40% ou mais em mulheres acima de 60 anos, e muitas vezes também o quadro de atrofia, ele se manifesta com uma sensação de prurido vaginal. Então, são queixas que são bastante comuns nessa idade, lembrando que o prurido vaginal, ele pode representar, então, lesões de vulva, que são, então, lesões importantes do ponto de vista de neoplasia de vulva, e é também um sintoma, né, de neoplasia de vulva. Então, na inspeção dos genitais internos, também ter o cuidado de avaliar se não existe nenhuma lesão aí nos grandes lábios, pequenos lábios, no introito vaginal aí, que justifique a pesquisa de alguma alteração ou alguma biópsia na vulva. Bem, além da história clínica e do exame ginecológico, quando é que são necessárias investigações adicionais para se fazer o diagnóstico de menopausa? Quando é que eu vou precisar, então, dosar hormônios para fazer o meu diagnóstico? A dosagem hormonal aqui no caso seria, como eu disse lá atrás, né, uma dosagem do FSH. É preciso isso para a gente fazer o diagnóstico? Não, em geral, então, como eu disse, o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Eventualmente, eu posso precisar de dosagens hormonais quando o meu diagnóstico é incerto, quando através da história clínica e do exame clínico eu não consigo então fazer um diagnóstico preciso de menopausa. Então, quando é que pode ser necessário? Por exemplo, na suspeita de uma menopausa precoce. A paciente pode ter sintoma, mas está fora da faixa etária normal, como eu disse, abaixo dos 40 anos, precisa investigar. Ou, por exemplo, uma paciente esterectomizada, onde ela não tem mais a informação da menstruação. Então, por exemplo, uma paciente que fez uma esterectomia aos 35 anos de idade por mioma, por exemplo, e agora ela chega ao climatério, né, ou a essa fase, e nós não temos mais a informação da menstruação. Ainda assim, se ela chegar lá por volta dos 51 anos, com todas essas queixas que eu disse, a gente já pode fazer um diagnóstico clínico também de menopausa ou de síndrome do climatério. Então, ou seja, dosagens hormonais
elas se caracterizam por um FSH acima de 40 e vão ser solicitadas apenas quando o meu diagnóstico é incerto. Além das dosagens hormonais, outros exames ou outras investigações podem ser necessárias em função da presença de uma história clínica ou de achados clínicos anormais. Caso contrário, né, não são necessários, então, muitos exames propedêuticos, pelo menos do ponto de vista de fazer o diagnóstico de climatério. No segmento de mulheres nessa faixa etária, eu preciso ficar atento às condições de saúde que são, então, mais comuns aí por volta da meia-idade ou com o envelhecimento. Então, inicialmente e também anualmente, nós indicamos a realização, então, de exames básicos laboratoriais, como um hemograma, avaliação do perfil lipídico com colesterol total e frações, além dos triglicérides. Nós sabemos que a alteração do perfil lipídico, elas são mais comuns, então, com o envelhecimento, com a chegada aí da menopausa. 20% das mulheres nessa faixa etária têm alterações do perfil lipídico, então é importante avaliar então esse perfil, avaliar também uma glicemia de jejum. Doenças tiroidianas, particularmente o hipotiroidismo, é mais frequente nessa idade, então uma dosagem de TSH, nós também devemos fazer rotineiramente, e o FSH, como eu disse, é critério clínico. Além dessas dosagens laboratoriais, eu devo fazer o rastreamento de neoplasias. Então, as neoplasias particularmente, que são mais comuns aí, que aumentam com essa faixa etária, que a gente vai conversar sobre cada uma delas, né? Pode ser necessário uma ultrassonografia transvaginal, mas apenas se houver indicação, e a densitometria óssea também pode ser necessária de acordo com critérios clínicos. Então, esse seria o perfil aí de propedêutica que está indicado tanto no início como no segmento anual aí de mulheres no climatério. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as neoplasias que precisam ser rastreadas em mulheres climatéricas, começando, então, pelo câncer ginecológico e mamário. Bom, do ponto de vista de propedêutica, é importante continuar rastreando o câncer de colo uterino. Nós sabemos que, embora essa não seja mais a faixa etária de pico de incidência do câncer de colo uterino, precisa continuar o rastreamento. O rastreamento pode ser, então, de acordo com o Ministério da Saúde, uma vez que a paciente tenha 2 exames normais, eles podem ser realizados, então, agora até a cada 3 anos, e esta propedêutica precisa continuar, então, até os 65 anos de idade. Com relação ao câncer de mama, além da história clínica, nós identificamos, então, os fatores de risco para câncer de mama, então é importante perguntar se a paciente tem algum antecedente ou histórico familiar de parente de primeiro grau com câncer de mama, prestar atenção naqueles outros fatores de risco, como obesidade, o sedentarismo, a ingestão de álcool, todos os outros fatores relacionados ao câncer de mama, porque nós vamos falar aqui de pacientes que muito provavelmente vão precisar de terapia hormonal. Então, é importante saber se a paciente, o quanto a gente vai estar agregando de risco, né, a uma paciente que já tem esses fatores de risco básicos. Então, além da identificação dos fatores de risco na história, o exame físico, avaliação mamária, então na palpação, e a partir dos 40 anos de idade, ela precisa começar a fazer então uma mamografia. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Febrasgo também é que se faça uma mamografia anual a partir dos 40 anos de idade e que isso se estenda aí até os 74, 75 anos de idade. Essa é a recomendação de países que têm protocolos, então, muito bem definidos, protocolos internacionais. No Ministério da Saúde, eles recomendam um pouquinho diferente. Então, do ponto de vista de saúde pública, eles falam comece aos 50, faça a cada 2 anos até os 69 anos. Nós temos recomendado, né, seguido aí as orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Bem, além da mamografia, uma avaliação endometrial através da ultrassonografia, ela só deve ser realizada se a paciente tiver um sangramento pós-menopausa. Então, não é preciso fazer rotineiramente numa paciente assintomática, nem é recomendado, porque muitas vezes a gente vai encontrar alterações como, por exemplo, os pólipos endometriais ou muito provavelmente alterações que não têm um significado clínico importante, mas isso implica aí uma série de propedêuticas, uma vez que você encontra alguma alteração em pacientes assintomáticas. Então, a neoplasia de endométrio, que é a principal preocupação, ela tem sangramento, então ela é sintomática. Então, a gente deve realizar sim para as pacientes que têm o sangramento pós-menopausa. O que a gente está atento quando pede uma ultrassonografia para avaliação endometrial? É na espessura da linha endometrial. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma imagem ultrassonográfica de um corte longitudinal do útero. Aqui o útero está o colo uterino, aqui é a região do fundo uterino, e essa parte, essa linha aqui mais esbranquiçada é o endométrio. Então, é dessa forma, que é nesse sentido que ele vê a espessura endometrial. Deixa eu ver se eu consigo uma canetinha. Então, olha aqui. Isso aqui seria a medida da espessura endometrial. Até 5 milímetros é considerado normal, então a mulher na menopausa com endométrio atrófico, que é o que a gente espera, tem uma espessura endometrial de até 5 milímetros. Espessuras maiores do que 5 milímetros são consideradas, então, espessamento endometrial e numa paciente sintomática pode representar, sim, um adenocarcinoma de endométrio, como a gente pode ver aqui, olha, as espessuras endometriais aqui, né, então elas são maiores, e aqui também, né, esse contorno aqui do endométrio que está bastante visível. Então, tudo isso precisa ser pesquisado, mas não rotineiramente. Ponto de vista de neoplasia ovariana também, vocês sabem que não existe recomendação de se fazer rotineiramente o rastreamento de câncer de ovário. Por quê? O câncer de ovário é uma doença rara, então precisaria fazer uma para cada 10 mil ultrassonografias para a gente poder detectar o câncer de ovário. Então, vai ser realizada quando você tiver uma suspeita clínica através de sintomatologia ou quando você tem um exame ginecológico onde você palpa uma alteração ovariana ou o fato simplesmente de ter um ovário palpável na pós-menopausa não é normal. Então, normalmente nesta fase as pacientes têm um ovário atrófico e a gente não sente os ovários ao toque. Então, quando isto está presente ao toque, então aí sim pode haver uma desconfiança, né, um maior risco aí de ter uma neoplasia de ovário, tá? Mas caso contrário, então, ultrassonografia não precisa ser feita rotineiramente em pacientes na pós-menopausa. O câncer de cólon, também a gente precisa lembrar que é o quarto câncer, né, do ponto de vista de incidência, seguido aí do câncer de pele, mama e do colo uterino. Então, eu preciso identificar nessa faixa etária fatores de risco para o câncer de cólon. Quais que seriam esses? Então, um paciente com histórico já familiar de câncer de cólon ou de reto, principalmente em parentes de primeiro grau, paciente que tem histórico de polipose intestinal, são pacientes, ou doenças inflamatórias, né? Uma colite ulcerativa, uma doença de Crohn, ela precisa de uma investigação adicional em relação ao maior risco de câncer de cólon. O rastreamento, portanto, ele é feito rotineiramente a partir dos 50 anos de idade em mulheres sem fatores de risco através da pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, nós vamos pedir isso a cada ano para todas as mulheres acima de 50 anos. Para as pacientes que têm fatores de risco ou para as pacientes em que o sangue oculto veio positivo, é necessário completar aí, então, com uma colonoscopia. Outra condição de saúde que aumenta a incidência nessa faixa etária é a osteoporose. Então, a osteoporose, ela acomete 20% das mulheres após os 50 anos de idade e a sua incidência aumenta com o envelhecimento. O que é a osteoporose? Ela é definida
como uma desordem esquelética, onde você tem uma diminuição da força óssea, predispondo então ao risco de fratura. Então, na osteoporose, você tem uma perda de conteúdo mineral do osso, alteração na arquitetura desse osso, então, levando ao maior risco de fraturas, e os locais mais comuns de fraturas são a coluna vertebral, o quadril, particularmente o colo do fêmur, e o antebraço. Aqui do lado esquerdo vocês podem ver uma imagem de um osso normal, onde nós temos aqui um osso trabecular, então aqui as trabéculas ósseas elas são bem espessadas, tem uma arquitetura aí preservada, enquanto que do lado direito uma imagem de um osso com osteoporose. Então as trabéculas ósseas elas já perderam bastante conteúdo mineral, então são bem finas. Já existem, então, microfraturas, né, como a gente pode observar aqui, e, sem dúvida nenhuma, esse osso ele perdeu a sua arquitetura e isso favorece, então, a ocorrência de fraturas, porque não tem a mesma resistência ao impacto, a forças externas aplicadas sobre ele. Bom, qual é a relação que existe entre a osteoporose e a menopausa? Né? E por que essa doença aumenta de incidência nessa faixa etária? Nós sabemos que o osso é uma estrutura dinâmica que está constantemente em remodelação. E as principais células que são envolvidas nessa remodelação óssea são basicamente, então, os osteoblastos e os osteoclastos. Osteoclastos são essas células grandes aqui, essas células multinucleadas, e que elas promovem uma escavação do osso, liberando grandes quantidades de cálcio, de conteúdo mineral aí para a corrente sanguínea. Enquanto que os osteoblastos, elas são essas células menores, mas que ocupam então essa lacuna óssea, levando à formação então de uma matriz óssea nova, que é mineralizada, então fechando essa lacuna que foi formada pelos osteoclastos. Isso está constantemente acontecendo e dessa forma o osso vai se renovando, né, se remodelando constantemente. Os estrogênios, juntamente com outras substâncias como vitamina D, calcitonina, interleucinas, PTH e etc., eles têm uma função de inibir os osteoclastos. Então, eles inibem a perda óssea. Então, o estrogênio é uma droga antirreabsortiva. Quando a mulher entra na menopausa e ela tem uma diminuição dos níveis de estrógeno, a atividade do ósteo, ela fica, então, vamos dizer, liberada e ela tem, então, uma maior reabsorção óssea. A osteoporose ela é uma doença crônica, portanto, ela normalmente é assintomática, então existem algumas evidências clínicas de osteoporose, mas que ocorre ao longo dos anos. Então, aqui a gente sabe, por exemplo, com a idade, pode haver uma diminuição da estatura corporal, uma perda de altura de 4 centímetros, ela pode representar a ocorrência aí de uma osteoporose, particularmente de uma fratura vertebral. Então, é importante nesses casos a avaliação de raio-x para a gente identificar se existe ou não uma fratura, mas muitas vezes ela é assintomática. Outro sinal de osteoporose é essa acentuação aqui da cifose dorsal, né, ou torácica, como a gente vê nessa senhora aí já de 75 anos de idade. Essas alterações aí da coluna, essa cifose importante, ela altera um pouco o centro de equilíbrio, então, que juntamente com a diminuição da força muscular próprias do envelhecimento, favorece a ocorrência de quedas e, consequentemente, de novas fraturas. Então, osteoporose é uma doença crônica assintomática e que, em geral, não dói e só vai apresentar dor quando a paciente tem uma fratura, ou uma fratura vertebral, ou, né, claro, uma fratura de quadril, que é muito sintomática, isso não dá para passar despercebido. Mas essas outras queixas que muitas vezes elas têm nessa faixa etária, elas acontecem por outras doenças degenerativas aí próprias do envelhecimento. Então, osteócitos, artrose, e não são queixas relacionadas com a osteoporose. Quais são os fatores de risco para a osteoporose? A gente pode dividir esses fatores de risco em fatores de risco maiores,
que são basicamente aqueles fatores de risco que têm um impacto mais importante sobre a perda de massa óssea. Então, a idade, quanto maior a idade, maior o risco de perda de massa óssea. As pacientes que já têm uma fratura prévia, ou que tem um histórico familiar de fratura de quadril ou de osteoporose, ela tem maior risco de ter, então, osteoporose. Pacientes com menopausa precoce, o uso de corticoterapia, então, 3 meses de uso de corticoide, então, aquelas pacientes com doenças crônicas que usam corticoides também são considerados de risco elevado para osteoporose. E existem outros fatores que são agrupados aqui como fatores de risco menores, tem um impacto menos significativo sobre a massa óssea, mas muitas vezes a paciente tem vários fatores de risco menores. Então, uma dieta com uma baixa ingestão de cálcio, pacientes que permaneceram durante o menacme aí, por longos períodos de amenorreia, pacientes muito magras, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, o uso de algumas medicações, então anticonvulsivantes, por exemplo, eles têm um impacto importante sobre a massa óssea, imobilização prolongada, então são outros fatores também que interferem com uma perda maior aí de massa óssea. Pesquisar na história clínica fatores de risco para quedas também é importante porque, como eu disse, fator de risco, se ela tem risco de queda, ela tem maior risco de fratura. Então, o que seria fator de risco para queda? Alterações auditivas, alterações visuais, então é importante que a paciente nessa idade mantenha e que a gente questione isso, né? Se ela está, sei lá, com o óculos em dia, se ela tem percebido alguma diminuição da acuidade auditiva, pesquisar, e nós sabemos que é importante se a paciente começa a ter, então, alterações de equilíbrio, como eu disse. Então, existe uma sarcopenia, perda de massa muscular e perda da força muscular, e principalmente de membros inferiores, então isso favorece a questão aí das quedas. Uso de algumas medicações, por exemplo, hipotensores, ansiolíticos, então muitas vezes a paciente quando levanta repentinamente pode ocasionar uma queda e ela então vir a ter uma fratura, e também fazer a prevenção através de evitar aquelas armadilhas arquitetônicas que a gente chama, então objetos aí na casa, como o tapetinho, um objeto aí, uma mesinha ou qualquer coisa que seja assim colocada no local aí onde a paciente costuma, no corredor, onde tem o trânsito, né? Nessas áreas aí de circulação precisam ser evitadas. Usar então aquelas barras de segurança em locais de maior risco, como por exemplo banheiros. Então tudo isso são cuidados que a gente precisa tomar com mulheres aí e orientá-las nessa fase de climatério e principalmente nas mulheres mais idosas. Bom, o diagnóstico da osteoporose, ele é um diagnóstico por imagem. Nós podemos, através de um raio-x, avaliar, então, essa coluna vertebral, por exemplo, para ver se minha paciente tem osteoporose, e isso a gente vai poder confirmar pelo raio-x quando você já tem basicamente uma fratura ou uma perda de massa óssea muito importante, né? Então, por exemplo, neste raio-x aqui, a gente tem uma imagem lateral da coluna lombar, aqui seria a vértebra L5, então L5, 4, 3, 2. Vejam a diferença entre essa vértebra L2 e a L3 ou as outras vértebras lombares. Então, a altura da vértebra L2, ela está muito diminuída, então é uma compressão vertebral por fratura por osteoporose. Então, é importante um raio-x, porque muitas vezes essa paciente tem um pouco de dor, mas se eu não fizer o raio-x, eu não vou fazer o meu diagnóstico, tá? Agora, o ideal é que a gente faça o diagnóstico antes da ocorrência de uma fratura. Então, o diagnóstico radiológico é um diagnóstico tardio, ele não é interessante, é bom para a investigação de fraturas. Exame que é recomendado para o diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea. Então, a densitometria óssea, então, através de um equipamento que emite baixa radiação de raio-x, nós podemos, então, quantificar a massa óssea de uma mulher e, com isso, avaliar se isso está normal ou se ela já apresenta osteoporose.
Qual é a padronização? Essa é uma padronização da Organização Mundial da Saúde que diz que um exame densitométrico normal é quando a paciente tem um T-score até -1. O que é um T-score? T-score é a comparação da massa óssea da minha paciente com a massa óssea de um adulto jovem. Cada 10% a menos ou de perda de massa óssea representa mais ou menos um desvio padrão. Então, até 10% é -1. Ela tem uma osteopenia quando ela tem entre 10% a 25% de perda. Então, um T-score de -1 até -2,5 desvios padrões. E osteoporose quando ela tem um T-score abaixo de 2,5. Então, já é um diagnóstico densitométrico de osteoporose. Aqui nós temos o exemplo de um exame de densitometria óssea da coluna lombar. Então, o técnico do raio-x, ele faz aqui a marcação manual dessas vértebras, então é importante quando vão observar o resultado de uma densitometria para ver se a paciente tem uma escoliose importante, algum outro fato que possa dificultar a qualidade ou piorar a qualidade do exame. Bem, o que o aparelho faz? O feixe de raio-x, então, passa pela coluna lombar e ele vai, então, quantificar a quantidade que está aqui, né, relatada de conteúdo mineral ósseo, a densidade mineral óssea por grama, em gramas por centímetro quadrado. Então, esses valores aqui que ele quantificou, ele compara com os valores de normalidade para um adulto jovem e expressa os resultados em T-score, que são esses que estão observados nessa coluna aqui. Então, essa paciente, por exemplo, ela tinha um T-score de -4,8, então um T-score bem baixo, então bem abaixo do valor de 2,5 que diagnostica osteoporose. Então, é um caso de osteoporose da coluna lombar com um alto risco para fratura. Bom, e do ponto de vista de tratamento, como é que eu vou abordar e prevenir todas essas condições aí que a gente disse nessa faixa etária? O tratamento da síndrome climatérica é baseado nesse tripé, que é a dieta, a atividade física e a terapia hormonal. Além dessas três coisas, é importante, então, como a gente viu, né, existe uma série de condições mais comuns nessa faixa etária, então, ter uma visão mais clínica. Eventualmente, eu posso precisar de alguns tratamentos complementares. Por exemplo, eu faço um perfil lipídico, um paciente tem um perfil lipídico alterado, que tem, então, indicação, por exemplo, de uma estatina. Então, tudo isso eu vou ver através da história clínica. Mas o básico é dieta, atividade física e, eventualmente, para pacientes sintomáticas, a terapia hormonal. Bom, do ponto de vista de dieta, qual que seria a orientação? O importante é que ela tenha nessa faixa etária uma boa ingestão de cálcio e uma exposição solar para a produção de vitamina D, porque nós sabemos que isso é importante, como nós vimos aí, para a manutenção aí de uma massa óssea mais adequada. As necessidades diárias de cálcio, elas variam ao longo da vida. Então, por exemplo, adolescentes têm uma necessidade de em torno de 1.200 miligramas de cálcio por dia. Nos adultos é em torno de 1.000 e para mulheres acima dos 50 anos de idade, essa necessidade é de 1.200 miligramas por dia. Então, idealmente, ela deve ingerir essas quantidades aí de cálcio através da dieta. Então, esses alimentos que estão aqui, então, como o leite, os derivados do leite, o iogurte, queijos, algumas verduras verdes escuras como o brócolis, espinafre, alguns peixes, por exemplo, sardinhas, são alimentos que são ricos em cálcio e ela precisa, então, ingerir diariamente para conseguir essa quantidade de em torno de 1.200 miligramas por dia. Para essas pacientes que não têm uma boa ingestão desses alimentos, aí nós vamos precisar suplementar, e a suplementação ela é feita com carbonato de cálcio ou com citrato de cálcio, tá bom? Normalmente é uma suplementação fracionada, a gente não dá doses maiores do que 500, 600 miligramas de uma única vez, numa única tomada. Então, ela em geral vai tomar após o almoço ou após as refeições, né? 2 vezes ao dia.
E as necessidades de vitamina D são em torno de 600 unidades por dia de vitamina D. Para as pacientes de alto risco, pode chegar até 2.000 unidades. E isso ela consegue através da síntese cutânea de vitamina D, que é a nossa principal fonte de vitamina D. Então, uma vez que você tem uma exposição solar mínima aí para a produção de vitamina D, você vai conseguir essas necessidades diárias. Para pacientes que não têm essa exposição solar, e hoje a gente sabe que isso é cada vez mais comum, né? A gente praticamente não se expõe ao sol, anda só de carro e etc., permanece muitas horas em ambientes fechados, então é importante, principalmente pessoas mais idosas, lembrar de suplementar a vitamina D se ela não tem uma adequada exposição ao sol. Além da vitamina D e do cálcio, exercícios são extremamente importantes para a saúde de um modo geral, cardiovascular e saúde óssea. Nós sabemos que o exercício ele exerce propriedades mecânicas sobre o osso, particularmente quando você envolve grandes grupos musculares e algum impacto. Nessas condições, você estimula a atividade dos osteoblastos. Então, a recomendação é que se faça 30 minutos de atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, exercícios que possuam, então, alguma carga, exercícios de força e exercícios com algum impacto. Então, caminhada, corrida, ciclismo são importantes, pilates pode fazer, o que mais? Subir e descer escada, aqueles exercícios com faixas elásticas, musculação, tudo isso é saudável, né? Para a melhora da massa óssea também. Agora, para pacientes que já têm, então, a osteoporose instalada, eu preciso me preocupar com o risco de ela fazer um exercício de impacto e aí vir a ter uma fratura. Então, nesse sentido, a gente recomenda exercícios de baixo impacto. Então, caminhada, exercício de alongamento, até mesmo uma natação, né, é importante porque envolve grandes grupos musculares e não tem impacto. Então, tem menos efeito aí sobre osteoblastos, mas também eles são importantes e podem contribuir para a preservação aí da massa óssea. Outra coisa importante do ponto de vista de exercício é orientar uma atividade física que, além de fortalecer a musculatura, melhore também o equilíbrio, porque com isso ela vai ter menos risco de ter quedas. Então, existem com yoga, Tai Chi Chuan, alguns exercícios pilates também, né, que trabalham o equilíbrio, são importantes de serem realizados aí, podem contribuir nessa faixa etária. Em relação à terapia hormonal, agora a gente começa aqui um outro capítulo importante do tratamento, que é a terapia hormonal. Então, quais seriam as principais indicações para quem que eu vou dar, então, hormônios? O motivo principal da gente introduzir uma terapia hormonal é o tratamento de sintomas vasomotores, então, particularmente, tratamento das ondas de calor. Nós sabemos que a terapia hormonal é o tratamento mais efetivo que nós temos disponível para tratar, então, as ondas de calor, existem inúmeras evidências mostrando isso. Ela também é útil no tratamento da atrofia urogenital. Então, para as pacientes que têm aquelas queixas que eu falei de secura vaginal e todos esses fenômenos associados a isso, a terapia hormonal, então, vai melhorar esse trofismo vaginal. Se a atrofia é o único sintoma da paciente, eu posso usar uma terapia local e não preciso, eventualmente, usar uma terapia sistêmica. E a terapia hormonal ela também tem uma indicação na prevenção da osteoporose e na diminuição do risco de fraturas, porque com isso a gente preserva a massa óssea. Além dessas indicações, existem alguns benefícios secundários da utilização da terapia hormonal. Então, por exemplo, uma paciente que usa TH, ela vai ter menos ondas de calor, ela pode ter uma melhora do sono, ela pode ter uma melhora da sua fadiga, do seu humor, melhorar o atrofismo da pele, melhorar a disfunção sexual, mas de um modo geral, são benefícios que a gente diz secundários, não são motivos para a gente começar terapia hormonal isoladamente por conta dessas alterações. Então, por exemplo, se a paciente tem uma alteração de sono e esse é o único sintoma, eu tenho outras formas de tratar corrigir essas alterações do sono que não com a terapia hormonal. Então, mas de qualquer forma,
quando eu indico a terapia hormonal pelos fatores que estão acima, ela pode ter esses benefícios secundários também. Então, o importante é que ela tem que ter uma indicação clara para fazer terapia hormonal. Isso significa que eu vou indicar terapia hormonal quando a mulher está nos primeiros 10 anos de pós-menopausa e numa faixa etária entre 50 e 59 anos. E a gente vai ver por que ela está indicada para começar apenas com essas condições aí de tempo e de idade. Bom, como é que eu faço a terapia hormonal? A terapia hormonal é feita através de hormônios, existem diversos hormônios diferentes aí, particularmente o que se usa são, então, estrogênios. Quando a mulher ela tem útero, eu preciso adicionar também um progestogênio, porque o progestogênio ele é adicionado para minimizar os efeitos proliferativos de estrógeno a nível do endométrio e, portanto, uma paciente que é esterectomizada, ela vai tomar apenas estrogênio. Eventualmente, eu posso dar tibolona. Tibolona é uma terapia hormonal que tem atividade estrogênica, progestacional e androgênica. E para algumas mulheres também em condições mais especiais, particularmente nas mulheres que têm alterações da função sexual, eu posso adicionar pequenas doses de androgênio. Então, eu dou estrogênio associado a um progestogênio e, quando necessário, quando isso não está resolvendo as questões relacionadas à sexualidade, eu posso adicionar um androgênio. Bom, vamos. Os estrogênios que são mais utilizados para a terapia hormonal da menopausa são os estrogênios naturais. Então, lembrando que o ovário produz 3 tipos de estrogênio, né? O estradiol, a estrona e o estriol. O que nós mais utilizamos para TH é o estradiol, preferencialmente nas menores doses possíveis para tratar o sintoma da paciente. E esse hormônio pode ser dado por via oral ou por via parenteral, que são aqueles adesivos transdérmicos, ou um gel cutâneo. E também pode ser utilizado por via vaginal através de cremes ou óvulos. Lembrando que por via vaginal a absorção ela é muito pequena, então não atinge níveis sistêmicos suficientes para tratar os sintomas que não sejam só os sintomas vaginais. Então, para tratar, por exemplo, ondas de calor, não serve, né? Os cremes vaginais ou os óvulos servem apenas para tratamento local. Tá bom? As doses vocês não precisam saber, mas lembrando que a gente deve dar a menor dose efetiva para tratar os sintomas, porque os efeitos adversos da terapia hormonal, elas estão relacionados com a dose, quanto maior a dose, maior os riscos, né? E também com o maior tempo de uso. Bom, agora a gente vai entrar em 2 aspectos importantes da terapia hormonal. Acho que são os efeitos da terapia hormonal nos riscos cardiovasculares e também no risco do câncer de mama. Então, nós sabemos que ela tem benefícios, melhora os sintomas, melhora a atrofia vaginal, previne a perda de massa óssea, mas, por outro lado, existem alguns riscos envolvidos e esses são os principais riscos que preocupam. Do ponto de vista de efeitos cardiovasculares, o que acontece e por que estaria envolvida em algum tipo de risco nesse? Então, a terapia hormonal, ela tem benefícios que a gente já viu. Então, melhora os sintomas da menopausa, melhora a atrofia genital, previne a perda de massa óssea. Mas a terapia hormonal, ela também tem alguns riscos. Quando a gente fala dos efeitos da terapia hormonal em relação ao risco cardiovascular, existem 2 situações que são completamente distintas. Uma coisa é a gente falar de prevenção primária de doenças cardiovasculares. Então, dar terapia hormonal para uma paciente saudável que não tem doença cardiovascular prévia, eu vou, na verdade, ter um efeito cardioprotetor dessa terapia hormonal. Ela previne a ocorrência de doenças cardiovasculares. Por outro lado, quando eu dou a terapia hormonal para pacientes que já têm uma doença cardiovascular prévia, eu aumento o risco dela ter um novo evento cardiovascular. Então, ela não serve para a prevenção secundária. Bom, e por que
essas situações tão distintas elas acabam acontecendo? Vamos entender um pouquinho isso. Nós sabemos que o estrogênio ele tem efeitos sobre o metabolismo lipídico, o estrogênio endógeno e o estrogênio também que a gente dá através da terapia hormonal. Os estrogênios, de um modo geral, eles melhoram o perfil lipídico porque eles aumentam o HDL, a lipoproteína boa, né, que carrega o colesterol, retira da parede do vaso e não deixa, então, causar esse aumento da arteriosclerose vascular. Diminui o LDL, que é a lipoproteína aterogênica, aumenta os triglicérides, muito relacionado com a via de administração. Quando você dá por via oral, isso acontece, tá? Então, tem uma tendência a ter um efeito benéfico sobre o metabolismo lipídico. Além desse efeito através do metabolismo lipídico, ele também diminui a resistência insulínica, o estrogênio, diminui a homocisteína, melhora o fluxo coronariano, aumenta o óxido nítrico, ou seja, tem uma série de efeitos endoteliais favoráveis. Isso a gente falando de uma paciente saudável, tanto do estrógeno endógeno quanto daquela mulher que não tem nenhuma doença cardiovascular. Por outro lado, nós sabemos que a arteriosclerose ela tem uma evolução natural. Então, todo mundo com o decorrer da idade vai acumulando placas ateromatosas na parede dos vasos, não é? E isso vai aumentando com a idade. Então, se a gente observar aqui, aqui o efeito, então, a progressão natural da arteriosclerose, né? A gente tem que ter um vaso, aqui aos 35, 45 anos, começa a haver um pequeno depósito dessas estrias com essas placas gordurosas na íntima aqui das artérias, isso vai aumentando, aqui por volta dos 55, 65 anos, já existe uma placa mais espessa, surge aí com esse aumento da placa um núcleo necrótico e mais tardiamente, por ação aí de uma série de metaloproteinases, etc., existe uma desestabilização desse núcleo necrótico, favorecendo então a ocorrência de trombos, né? Então, por isso que esses fenômenos tromboembólicos são mais comuns em pessoas de mais idade. Quando eu dou a terapia hormonal no que a gente fala aqui de momento oportuno, ou seja, nessa situação onde o vaso tem essas condições aqui, então, que é esperada em pessoas mais jovens, a TH tem um efeito benéfico cardioprotetor. Por outro lado, se eu dou a terapia hormonal quando o vaso já está nessas condições aqui de progressão natural da arteriosclerose, isso é observado em pessoas acima de 55, 65 anos ou mais, eu tenho, por outro lado, eu favoreço a ocorrência de trombos. Então, por isso que a gente diz, do ponto de vista de efeito secundário, ele aumenta o risco de novos eventos cardiovasculares. Então, terapia é bom para cardiovascular quando dado no momento oportuno. Isso se chama janela de oportunidade. Então, seriam os benefícios envolvidos relacionados com a terapia hormonal dentro de um determinado momento no tempo, que é quando a mulher tem entre 50 e 59 anos, ou seja, abaixo dos 60 anos de idade, e nos primeiros 10 anos de menopausa, tá? Então, nesta janela de oportunidade, a terapia hormonal pode ter um efeito protetor cardiovascular. Vários estudos têm confirmado esse efeito cardioprotetor, né? A mortalidade geral por doenças cardiovasculares, quando a terapia é iniciada aqui antes dos 60 anos e antes dos 10 anos de menopausa, ela diminui a mortalidade cardiovascular, ou a mortalidade geral, né? A mortalidade diminui em 30%, 50%, e vários estudos importantes têm mostrado isso. Então, os benefícios cardiovasculares, eles estão relacionados com a melhora também da síndrome metabólica, melhora do risco de diabetes pela melhora da resistência insulínica. Existem evidências, então, já confirmando dessa cardioproteção quando iniciado na janela de oportunidade, ou seja, em mulheres com
menos de 10 anos de menopausa, sem doença cardiovascular prévia e abaixo dos 60 anos de idade, ok? Bom, por outro lado, nós sabemos que, e esse foi um estudo chamado WHI, Women's Health Initiative, um ensaio clínico grande, feito nos Estados Unidos, onde eles avaliaram mais de 16 mil mulheres, comparando, então, usuárias de terapia hormonal com estrogênio mais progesterona, que era progestágeno, que eram 8 mil mulheres, mais ou menos, e um outro grupo que recebeu placebo. E aí eles avaliaram uma série de riscos, e um dos riscos que eles observaram foi um aumento do risco de doenças cardiovasculares nas mulheres que receberam essa terapia combinada. E aí surgiu, isso foi em 2002, né? Então surgiu essa dúvida, mas por que está aumentando o risco de doenças cardiovasculares? Não deveria ter um efeito protetor, né, por tudo isso que a gente observou? E aí que a gente realmente foi confirmar, né, essa hipótese de que em doenças cardiovasculares prévias, ele, na verdade, aumenta o risco, porque neste estudo, as mulheres tinham uma faixa etária acima de 60 anos, a média de idade dessas mulheres era de 63 anos, muitas mulheres tinham obesidade, hipertensão, tabagistas, ou seja, outros riscos cardiovasculares, então, na verdade, a gente estava falando de praticamente uma prevenção secundária, né? Pacientes que já tinham doença cardiovascular prévia. Então, nessa situação, esse ensaio clínico, ele confirmou que fora da janela de oportunidade, em pacientes que já têm a doença, a terapia hormonal piora o risco, ok? Bom, nesse ensaio clínico também, eles avaliaram o risco de câncer de mama em mulheres que usavam tanto a terapia combinada com estrogênio e progestogênio, como um outro grupo de mulheres esterectomizadas, foram também mais 8 mil mulheres que usaram só estrogênio isolado. E o que eles observaram? Que o risco de câncer de mama em usuários de terapia hormonal também aumentou. Olha, o risco de 1,26, um excesso de risco absoluto de 8 casos a mais para cada 10 mil mulheres ano. Então, a terapia hormonal combinada com estrógeno e progesterona aumentou o risco de câncer de mama, tá? No outro grupo de mulheres que recebeu estrogênio isolado, esses resultados não foram observados, não houve um aumento no risco de câncer de mama. Então, parece que o componente da progesterona, que a gente agrega à terapia hormonal, tem um efeito negativo sobre a mama, né? Mais do que propriamente até a terapia hormonal. E isso está relacionado, então, com as doses e com o tempo de uso dessa terapia. Bom, em relação, então, ao câncer de mama, o que a gente pode concluir hoje, baseado nesse estudo e em vários outros, né? Que o risco de câncer de mama em usuários de terapia hormonal é complexo e envolve, então, múltiplos fatores. Esse risco está associado à adição do progestogênio à terapia hormonal. Na terapia com estrógeno isolado, o risco parece não ser significativo, ele é pequeno. O risco ele é maior quanto maior as doses e quanto maior o tempo de uso da terapia hormonal. E qualquer aumento no risco de câncer de mama em usuários de terapia hormonal, ele pode ser minimizado quando a gente seleciona adequadamente a minha paciente. Por isso que na história clínica é importante a gente avaliar os fatores de risco para câncer de mama, orientar, né, medidas que possam minimizar esse risco, como redução do peso, atividade física, diminuição do consumo de álcool, não é? Porque muitas vezes os riscos que ela já tem relacionados a esses fatores aí, às vezes são até maiores, né, do que o próprio risco relacionado à terapia hormonal. Bom, então, em resumo, a gente já sabe que a terapia hormonal ela tem riscos e tem benefícios. Quais seriam os benefícios? Melhora da atrofia, melhora dos sintomas vasomotores, o estrogênio isolado parece não ter efeito, né, sobre o câncer de mama.
Se usada na janela de oportunidade, melhora doenças coronarianas, diminui o risco de fraturas, diminui a incidência de diabetes. Mas, por outro lado, a terapia hormonal tem riscos bem definidos. Então, a terapia combinada, principalmente, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares em função da janela de oportunidade. Qualquer terapia hormonal pode aumentar o risco de tromboembolismo e a terapia combinada com estrógeno e progesterona pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, a gente, embora as pacientes tenham muito medo quando você fala de dar terapia hormonal, a principal preocupação das mulheres é com relação aos riscos envolvidos. Então, hoje a gente tem muito mais conhecimento sobre os riscos e os benefícios da terapia hormonal. Quando ela é feita adequadamente, levando em consideração essa questão da janela de oportunidade, usando baixa dose pelo menor tempo, a gente minimiza muito esses riscos, né? E hoje, então, a gente pode usar terapias bem mais seguras. Bom, e quem é que não pode usar terapia hormonal? Existem algumas condições, a lista não é muito grande, aí essas são as principais contraindicações que a gente diz absolutas à terapia hormonal. Então, pacientes que têm uma neoplasia estrogênio dependente, então câncer de mama e câncer de endométrio. Os pacientes que têm hiperplasia com alguma atipia na mama também não podem receber a terapia hormonal. Pacientes com histórico de doenças cardiovasculares, principalmente isquêmica, prévia, por aquele motivo que nós já conversamos bastante. Toda paciente que tem um sangramento genital cuja causa ainda não é conhecida pela preocupação, né, de ser um carcinoma de endométrio. Doenças hepáticas agudas e graves, e ainda na fase descompensada, e histórico de tromboembolismo. Então, nessas situações, a gente não deve usar terapia hormonal, e aí nós vamos lançar mão das medidas gerais, dieta, atividade física, e existem algumas terapias não hormonais que também podem ser utilizadas para minimizar os sintomas da menopausa. Em resumo, o que a gente pode concluir, então? Que o climatério é um evento natural, pelos quais vão passar todas as mulheres, mas a percepção dos sintomas e o risco, deve ser avaliado caso a caso. A terapia hormonal, ela precisa, então, de uma indicação individualizada, baseada nos riscos e os benefícios de cada paciente, e o início deve ser feito nos primeiros 10 anos da pós-menopausa em mulheres abaixo dos 60 anos. Dessa forma individualizada, é importante também usar pelo menor tempo possível e na menor dose, respeitando aquelas indicações mais formais da terapia hormonal. E além da terapia hormonal, é extremamente importante no acompanhamento dessas mulheres orientar, então, mudanças de hábitos de vida, atividade física, uma boa ingestão de cálcio, de vitamina D e, quando estiver, então, indicada a terapia hormonal, para melhorar os sintomas das pacientes e, consequentemente, a qualidade de vida. Eu deixei aqui alguns links aí para referências adicionais para vocês estudarem. Então, são manuais da Febrasgo e algumas outras referências que eu já disponibilizei no Class de vocês, então, para estudo. Bom, esse aqui é o meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar um e-mail para este aí, ou via Classroom. Se tiverem muitas dúvidas, vocês podem se unir, a gente marca um meeting no Class, né, para conversar a respeito das dúvidas dessa aula. E obrigado pela atenção e eu espero vê-los em breve no CAISM.